Isso, Você Bonita, para um tema importantíssimo: fratura na coluna. Você sabe quando ocorre uma fratura na sua coluna? Se você vai sentir realmente alguma coisa? Ou será que tem fraturas que ficam lá, né, depois de um tombinho e você nem sonha que tem uma fratura? Agora, fraturas sérias precisam de tratamento. Ou todas elas precisam de tratamento? É o que a gente vai saber conversando hoje com o neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello. Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde. Muito legal esse assunto. Antes da gente começar, a gente tem uma ilustração bacana para entender um pouco do nosso assunto, mas eu queria te perguntar. Existe isso de fato? Toda fratura na coluna tem que ser tratada ou se permanecer aí por um período acaba calcificando de novo, enfim, e dá tudo certo? Então, Carol, de uma forma geral, todas as fraturas precisam ser tratadas, ainda que de forma conservadora. Tá. Então, o indivíduo ele pode ter uma fratura estável, que a gente chama, que a gente consegue simplesmente fazer um tratamento conservador através de medicação, repouso, às vezes uso de algum colete, alguma imobilização externa. Alguns tipos de fratura precisam ser tratadas cirurgicamente, seja através de uma cirurgia minimamente invasiva ou mais invasiva. Perfeito. Então, a gente vai mostrar hoje um método para tratar dessa fratura que não tem muito sofrimento. É mais ou menos isso? Exatamente. Nessas imagens, no vídeo que a gente tem, a gente consegue... A gente consegue dar uma visualizada a que se destina esse método. Então, vamos lá, vamos colocar na tela o vídeo para a gente conseguir acompanhar? Olha lá, gente. Queria que você explicasse aí, doutor. Então, aqui a gente está vendo a vértebra e entrando esses dois canudinhos, digamos assim, por uma parte da vértebra que se chama pedículo. E aí, veja que na ponta ele tem um balãozinho, a vértebra que está achatada, o balão ele vai restaurando a altura dela, como a gente pode ver na animação. Entendi. E aí depois essa cavidade do balão, ela é preenchida com um cimento especial, um cimento cirúrgico, que é o que vai manter essa posição, porque não dá pra gente deixar esses balões aí dentro do corpo do paciente. Então, uma vez que é feita essa restauração da altura da vértebra, a gente desinsufla o balão, que é um balão especial, e aí pela mesma cavidade a gente injeta o cimento ósseo que preenche aí. Olha que bacana. E aí depois esse balão... Esse balão sai. Ele sai naturalmente? Sai, ou vocês que tem que retirar? A gente tira, a gente desinsufla ele, retira, deixando a cavidade preenchida com o cimento. Olha que bacana. Bom, aqui deu para ver então mais ou menos o que acontece quando tem uma fratura. Agora, quando é considerado uma fratura na coluna? A fratura, Carol, ela acontece sempre que tem uma perda de continuidade do osso. Então, o osso é uma caixa fechadinha, bonitinha, e sempre que esse osso ele sofre alguma fissura ou mesmo uma redução nas suas dimensões, a gente fala em fratura, perda da continuidade da substância perda da óssea. Continuidade da substância óssea. Nesse caso, que vocês, aqui eu acho que você trouxe o aparelho que é utilizado. Sim. Quando você coloca o balãozinho, o balãozinho ali cresceu, mas o material que vocês usam, depois ele se torna parecido com o osso, parece que é tudo, ele volta a formar esse osso? Como é que eu poderia... Você entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Então, ele não é um osso, mas é um material que depois acaba se tornando toda a parte óssea. Na verdade, esse material, ele independe do osso. Então, mesmo que haja uma neoformação óssea, ele serve como um sistema de backup, quer dizer, mesmo que exista osso, esse osso fraturar de novo, vai ter o cimento ali que vai dar a sustentação necessária para que o paciente não tenha nada. E não tem rejeição a esse cimento? Não existe esse isso? cimento é usado há décadas já. Agora a gente simplesmente adaptou o uso desse cimento para as fraturas da coluna vertebral. Perfeito. Vou mostrar então, doutor, como funciona isso aqui. Gente, o negócio é muito legal. É interessante isso. E por que não tem dor? Por que é sem sofrimento? Na verdade, Carol, antigamente as fraturas, para a gente fazer o tratamento adequado delas, a gente precisava abrir a pele do paciente, afastar a musculatura, colocar parafusos ali dentro para restaurar a altura da vértebra e bloquear aquele segmento daquele jeito. Então, uma vez que os parafusos estão lá, eu restauro a altura, eu travo aquilo. Né? Então, esse processo todo, uma incisão grande na pele, afasta a musculatura, fura o osso e não sei o que, acaba gerando dor. Hoje, com esse método, que não é lógico, não é para todos os tipos de fratura, mas quando é possível de ser aplicado, a incisão é menos do que 1 centímetro, meio centímetro. Bem diferente. Tanto é que isso aqui é feito também no regime de hospital dia. Ou seja, o doente interna, faz o procedimento, algumas horas depois ele vai para casa. Olha isso, a melhora da dor é imediata. Uau, porque normalmente uma cirurgia de coluna, pelo que falam, assim, o pós-operatório é super sofrido. Então, nesse caso, agora,
qualquer caso de fratura a gente consegue tratar dessa maneira? Não são todos os casos de fratura, não é? Essa técnica, ela se destina mais às fraturas, como a gente viu aí no vídeo, são fraturas acunhamento, ou seja, onde a parte posterior da vértebra ela permanece mais alta do que a parte da frente. Entendi. Fazendo uma cunha mesmo. Existem alguns outros pré-requisitos que o médico vai saber analisar e ver se é seguro utilizar essa técnica. Perfeito. Mas a grande maioria das fraturas que acometem as pessoas hoje podem ser tratadas dessa forma. Perfeito, então eu vou mostrar. Vamos. Olha lá. A gente começa o procedimento, Carol, através da inserção dessa agulha. Tá. Então a gente compara isso aqui, um furo desse tamanho aqui, com É bem pequeno. um corte como a gente fazia antigamente. Tá. Fez essa agulha, a agulha está dentro do corpo do paciente, a gente controla a posição através de um exame de raio-x, vê se ela está na posição adequada. A gente substitui por uma agulha um pouco mais grossa. Tá, depois No que, caso, que ela entrou. Tá. Um pouco você vê que o diâmetro é um pouquinho maior do Sim. que o outro. Essa agulha estando inserida, a gente tira essa parte interna dela, Tá. tá vendo? E por dentro ela é oca. Aham. Tirou essa parte interna da agulha, isso aqui já está dentro da vértebra do paciente. Entendi. Aí a gente entra com o balãozinho por dentro da agulha, tá vendo? A gente vem aqui e vai inserindo esse balão até ele sair na pontinha da agulha, a gente está vendo por raio-x, Olha que legal. que isso aqui vai estar lá dentro da vértebra, como vocês viram na animação. Tá. Muito bem, inseriu. A gente conecta aqui um sistema, que é o que vai garantir o aumento da pressão desse balão. Esse E é um sistema balãozinho mesmo, é pequenininho. um balãozinho. E aqui a gente tem, olha, como você pode ver, como os telespectadores podem ver, a mensuração da pressão em atmosferas. Tá. Então a gente tem um controle total de quanta pressão a gente está colocando na coluna do paciente. Olha só. Uma vez que isso esteja lá, aí é uma Que coisa... nem o pessoal tá vendo nessas imagens, mas aí na real é aqui. E aí é uma coisa bem simples. Aí vocês estão vendo os telespectadores na imagem, o balão sendo insuflado, restaurando a altura da vértebra. E aí você pensa, nossa, mas o médico tem que fazer muita força para isso acontecer, né? Tem Pra algo insuflar. assim. Eu faço isso aqui, ó. Se você acompanhar aqui Ó, e deixa eu segurar acompanhar pros meninos mostrar. o balão, Ó, gente, você vai ver que o a balão, pontinha aqui, ó. Aí. ele está inflando e ele vai inflando. Ai, que legal. Até que a gente consegue chegar realmente naquela forma, naquele formato que a gente viu ali no vídeo, na animação. E vai, né? e vai descendo ali. E vai descendo aqui, o êmbolo da seringa vai descendo e o balão, como vocês estão vendo, ele vai aumentando de dimensão. E doutor, quanto tempo demora esse procedimento? Meia hora. Meia hora? Meia hora. Que sensacional, muito rápido. Acabou, a gente conseguiu restaurar a altura, a gente desinsufla o balão, Ele murcha de novo ele murcha, e vocês retiram. aí a gente simplesmente puxa ele, tira a cânula do paciente, Tá. dá um pontinho na pele e acabou o procedimento. Fica um buraquinho pequenininho. Buraquinho pequenininho, menos de 1 centímetro. É anestesia geral? Aí sim, a gente faz geralmente uma anestesia Tá. mais por conta da dor, porque você está mobilizando a coluna do paciente que está fraturada. Entendi. Então dói, está sensível. Então a gente, quando vai levantar essa coluna de novo, o paciente pode sentir desconforto. Olha que interessante. Então, geralmente, a gente não precisa aprofundar tanto a sedação assim, a ponto do paciente demorar para acordar. Geralmente, acabou o procedimento, o anestesista ele acorda o paciente. Olha, gente, que bacana. Muito legal. Eu sei também que a gente tem umas perguntinhas aí que Pois não. fizeram nas ruas. Vamos dar uma olhadinha qual é a primeira. Então, se você tiver pergunta, pode participar pelo Twitter, @carol_minhoto, por e-mail, vocêbonita@tvgazeta.com.br. Vamos para a primeira, então? Olha lá. Boa tarde, Carol. É possível ter uma fratura na coluna e não perceber? Essa é clássica. Eu ia fazer essa pergunta. E aí, doutor, é possível? Carol, é possível. É? É possível. Geralmente, o grupo de pessoas que tem essa fratura assintomática, digamos assim, são pacientes mais idosos, pacientes que falam, olha, eu estava muito bem e de repente escorreguei, caí da escada, mas um tombo besta, alguma coisa de baixa intensidade, e aí ficou aquela dorzinha chata, aquela dorzinha persistente, que às vezes o idoso ele acha que é uma dor muscular, né? Ele fala, é meu músculo que está doendo, deve ter dado uma estirada no músculo. E aí quando a gente vai fazer o exame, a gente vê que não é o músculo. É uma que fratura. aí tem uma fratura ou mais do que uma fratura. Entendi. Mais jovem, existem grupos de pessoas que podem ter fraturas por coisas bobas, que a gente chama de fraturas patológicas. Tá. Pacientes que têm distúrbio de metabolismo de cálcio, que têm lesões secundárias, mas aí é um grupo à parte.
Perfeito. Então, de qualquer maneira, sentir uma dorzinha pode ser investigar. fratura. É bom investigar. É bom investigar. Chegou uma pergunta bacana da Thalita, tá? Um beijo para você. Ela diz o seguinte: após esse procedimento que a gente mostrou, em quanto tempo começa a fisioterapia e a atividade física, o retorno à atividade física, doutor? Olha, Thalita, para você que está nos ouvindo aí, assim, a atividade física básica, como por exemplo caminhar, é imediato. O paciente sai do centro cirúrgico, vai para o quarto, no quarto já caminha normalmente. A fisioterapia pode começar no mesmo dia, no dia seguinte, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Olha, se o paciente tiver condições físicas para isso, não tiver com nenhum déficit, nenhuma sequela pela fratura em si, o procedimento não impede de forma alguma que se comece imediatamente a fisioterapia. Muito legal. Pergunta da Tatiana. Tati, um beijo para você. Oi, Carol, eu tenho o costume, eu também tenho, de estralar a coluna na cama. Deito e jogo uma perna para fora e a outra faz crack. Eu não estralo dessa maneira, não, mas ela diz que é assim. Isso é bom ou é péssimo, doutor? Carol, não tem relação. Na verdade, por que tem o estralo, né? Vamos entender essa relação, né, do estralo. Então, aí. assim, o que estrala é a articulação. A articulação, o que é? Ela é simplesmente um ponto onde a gente tem o contato de uma vértebra com a outra, certo? Certo. Essa articulação ela é preenchida por um líquido, que a gente chama de líquido articular. Quando a gente alonga um lado da coluna, necessariamente a gente está aumentando a distância entre um espaço e outro da articulação. Entendi. Só que o volume de líquido que está lá dentro, ele não varia, ele é constante. Continua mesmo. Então, se a gente subitamente aumenta esse espaço, a gente altera a condição de pressão ali dentro, que aí formam umas bolinhas, que aí estala. E aí faz crack. Então, acordar e, né, virar o corpo, não tem problema. Problema nenhum. Não causa nenhum dano e também não vai trazer benefício nenhum. Nenhum. É só uma sensação de alívio quando a pessoa, né, Mas tem isso não vai fraturar a sua coluna. Perfeito, muito bom. Perguntinha da Carla. Carla, um beijo para você. Ela pergunta se esse procedimento pode ser feito em quem tem escoliose. Né? Vamos explicar então o que seria escoliose e se realmente dá para ser feito nesse caso. Então, a escoliose ela é uma deformidade da coluna. Então, a gente tem uma alteração no eixo da coluna. Então, uma coluna que deveria ser, de certa forma, reta, ela faz uma curvatura para um lado, ou para o outro, ou para ambos. Um lado para cá, outro para cá. Não é exatamente devido a uma fratura. Então, não adianta eu fazer esse tipo de procedimento, porque eu não vou conseguir desfazer a curvatura normal da coluna. Mesmo colocando o cimentinho, como você falou. Mesmo colocando agora. Se for um paciente que tem uma escoliose e por acaso teve uma fratura, no nível onde teve a fratura, a gente pode atuar dessa forma. É muito legal. Vamos então para mais uma perguntinha aí das ruas? Olha lá. Boa tarde, Carol. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para saber se está tudo bem com a minha coluna depois de um acidente de carro. Boa pergunta. Então, um acidente de carro, mesmo um tombo, nessas ocasiões, nessa situação que pode, né, dar uma mexida na coluna, o que deve ser feito imediatamente? Imediatamente procurar um hospital, por mais bobo que seja o acidente, para quê? Para que seja feito um screening, que a gente chama. Então, existem protocolos de atendimento ao trauma, que a gente chama, e o principal deles, o mais difundido e mais eficaz, é o ATLS, que é uma sigla que vem do inglês para Advanced Trauma Life Support, ou seja, suporte à vida avançado no trauma. Então, neste sistema, dependendo do mecanismo de trauma, de como foi o acidente, a gente faz toda uma triagem radiológica da coluna. Então, raio-x frente e perfil, às vezes algumas posições diferentes para ver algumas vértebras que estão duvidosas. Isso é uma avaliação rápida que é feita a nível de pronto-socorro. E sai o resultado também imediatamente. Então, não tem nada, a pessoa está liberada. Exatamente. Se encontrar alguma coisa, aí tem que investigar. Aí a gente vai aprofundar a investigação. Perfeito. Agora, doutor, como é o nome desse procedimento que a gente mostrou? Mas o nome exatamente, né? Como seria? É um procedimento cirúrgico? Tem um nome específico? Tem. A gente chama isso aqui de cifoplastia. Que, na verdade, por que chama cifoplastia? Porque quando a gente tem essa cunha que eu te falei, quando a parte de trás da vértebra fica mais alta do que a parte da frente, a tendência natural da coluna é tombar. E quando a gente faz essa curvatura, a gente chama de cifose. Existia um outro procedimento anterior, na geração anterior, que chamava vertebroplastia.
que era mais ou menos o mesmo princípio. Você colocava alguma coisa dentro da vértebra e tentava expandir essa vértebra para restaurar o formato dela. Qual era o problema da vertebroplastia? A gente não tinha tanto controle. Então eu tinha que injetar o cimento baseado na minha força. Entendi. Eu não tinha um instrumento para medir a pressão. E aqui você trouxe Esse é o como resultado exemplo... final. Ah, o resultado final, olha que Esse é o legal. resultado final. Então, aqui a gente tem, lógico, é um modelo, né? É uma vértebra, a gente tem... Ai, que aqui dá belezinha. para ver, parece 2 pontinhas de cotonete, né? Parece de algodãozinho, Isso né? aqui, na verdade, simplesmente é o cimento. Como você pode ver, como a gente tinha visto no vídeo, a gente entra por aqui, olha. Tá. Fica até o trajeto bonitinho e na ponta, onde a gente depositou o cimento ósseo. Entendi. Olha, fica um resultado bacana. Agora, Fica. a longo prazo, isso é legal? Esse cimento, ele não pode voltar a ter fraturas, mas só se a pessoa fizer alguma coisa ou ao longo da vida andando, de repente, ela pode perder esse cimento? Não, Carol, isso não absorve, é alguma coisa definitiva. A gente até brinca com os pacientes e fala, olha, se você sofreu um acidente de carro, vai quebrar outro nível. Tá. Esse que foi tratado, acabou. Não quebra mais. Tratado. Olha que bacana. Vamos ver uma perguntinha por e-mail, então? Estão chegando várias aqui pelo Twitter, mas a gente tem o nosso e-mail também. Vamos colocar a primeira? Olha lá, vamos ver de quem que é. Nayara de São Paulo. Nayara, um beijo pra você. Depois da gravidez, fiquei corcunda. Acredito que tenha sido pelo peso e o fato de amamentar. Posso ter fraturado a coluna com esses esforços? Grande pergunta, Nayara. Eu diria o mesmo? Estou passando por isso. E aí, doutor? Nayara, eu acho que não. Abri também, né? Ai, tem neném, não tem jeito. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o que acontece, assim, a gente precisa entender que na gestação a gente tem uma alteração hormonal muito grande. Então, se você acabou de ter neném, você deve ser jovem, né? Então, a coluna geralmente é saudável, a musculatura é saudável. O que acontece? A sobrecarga hormonal, ela torna todas as articulações do corpo da gestante muito mais flexíveis. Então, a gente consegue um alongamento maior do que conseguiria se não tivesse grávida, por exemplo. Isso é um fator. Tá. Segundo fator, o centro de gravidade altera. Porque, de repente, você tem o útero, você tem placenta, você tem o feto aqui na frente que joga o peso do corpo para frente. Então, isso naturalmente envolve uma sobrecarga à coluna. Então, dói. Às vezes tem lesão de ligamento, às vezes tem estiramento muscular, mas nada tão intenso a ponto de produzir uma fratura, não é? Então, às vezes fica o quê? Ficou aquele feto ali 9 meses, alonga a musculatura e quando de repente, de uma hora para outra, tem um parto, aquilo volta, aquela musculatura ela precisa de um pouco de tônus. Entendi, ela está ali ainda meio flácida, tá tudo encaixar a postura de novo. Porque logo depois você ainda não sabe, é estranho. É estranho. Eu senti algo estranho, não dá para dizer o que é, mas você perde ali a noção do equilíbrio um pouco, né, nos primeiros dias. É porque você leva 9 meses desenvolvendo, readaptando a sua postura. Então você joga um pouco o tórax para frente, os pés eles se afastam um pouco para poder caminhar de forma segura. E aí, de repente, em 1 hora e meia de parto, você acorda e você... Não tem mais aquele peso. Não tem mais. Agora, doutor, por exemplo, no caso da amamentação, tá? Quem não utiliza poltrona ou está em algum outro ambiente que não tem o braço ali para apoiar. A coluna fica um pouco inclinada, isso depois de um tempo a dor permanece. Nesse caso, é uma dor muscular, não tem nada a ver com a parte óssea? Geralmente não, Carol. É muito difícil um esforço dessa magnitude causar uma fratura, a não ser que a paciente tenha alguma coisa que realmente predispõe a fratura por baixos estímulos. Perfeito. Mas se for somente por isso, não. Não. Então vamos para a última perguntinha, a última do nosso e-mail para fechar. Olha lá, essa pergunta é importante também. Vamos ver de quem que é? Então vamos colocar na tela. Érica, um beijo pra você. Tenho escoliose desde a adolescência e sempre usei colchão ortopédico. Resolvi comprar colchões de mola e a dor voltou mais forte. Qual colchão devo usar? Que pergunta bacana. Então isso no geral, não só no caso dela que tem escoliose. E aí, qual é o colchão, doutor? Ele tem que ser mais durinho? Ele pode ser mais molinho? De quanto tempo a gente tem que trocar esse colchão? Então, na verdade, Carol, o colchão ele deve ser... Existem tabelas que até nas lojas de colchão mesmo existem em relação à estatura e peso da pessoa. Então você tem que se enquadrar ali naquela tabela e ver o que está indicado para você. Entendi. Quando trocar o colchão, sempre que a gente notar que ele começou a ter uma deformidade. Ficou ali um buraquinho. Um buraquinho ali. A gente vai e troca. Agora, para nosso telespectador aí, para a Érica, precisa ver se a sua dor é pelo colchão ou pela escoliose que pode estar progredindo com a idade. Entendi. Então, eu recomendo procurar uma avaliação médica. Perfeito. Doutor, só posso te agradecer. Imagina. Muito bacana essa pauta. Vocês viram que hoje o procedimento
é diferente, de repente, né, pode ser o caso de muita gente, não em todos os casos de fratura, como o doutor explicou, mas em muitos deles já pode ser feito dessa maneira. O paciente volta para casa depois de meia hora de cirurgia, passa um tempinho ali no pós-operatório e consegue voltar para casa no mesmo dia. Isso é fantástico. Exatamente. Muito legal. Parabéns, doutor. Obrigado. Quem quiser saber mais sobre o assunto, pode acessar o site www.drpauloportodemelo, doutor abreviado, DR, né? doutorpauloportodemelo.com.br. Doutor, você tem que fazer algum agradecimento especial do material? Esse material nos foi cedido pela empresa, né, que comercializa isso aí, que esse material hoje aqui é da Fusão. Tá. Então, somente agradecer o pessoal aí pela disponibilidade. Que hoje emprestou pra gente mostrar isso aí. Que a gente ilustrasse a pauta. Obrigado, então, à empresa Fusão. Doutor, obrigada mais uma vez. De Te nada, espero numa Carol. próxima. E a gente já combinou. A próxima pauta vai ser muito bacana, doutor. Vai mostrar aqui. A gente vai fazer uma cirurgia ao vivo. Claro que não numa pessoa, mas vamos fazer uma cirurgia ao vivo, né? Vamos deixar o segredo. Vamos deixar em segredo. Muito legal. Aguardem nossa próxima pauta e a gente vai conhecer tipos de cirurgia que já existem, tanto para a coluna quanto para o cérebro. Muito bacana. Te espero, doutor. Obrigada. Tá joia, até a Carol. próxima. Tchau. Gente, adoro isso.